A paz, Senhor, amados, eu quero meditar mais uma vez aqui na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então Paulo ele escreve essa carta ali por volta do ano de 60 depois de Cristo. Ele ainda não tinha ido a Roma. Ainda nesse capítulo 1 ele vai dizer que ele foi impedido, que ele não conseguiu até então, que ele tinha o desejo de ir. Embora ele não fosse, mas as suas palavras, os seus ensinamentos estavam chegando àquela igreja. Lá em Atos, no capítulo 27 e o 28, vai falar que Paulo ele vai sair no capítulo 27 como prisioneiro de uma embarcação com destino a Roma. Ali ele está como prisioneiro e no capítulo 28 ele chega a partir do versículo 16. E aí o livro de Atos, ele tem uma ruptura, mas ele diz que Paulo ele ficou ali preso na sua casa, assim, ele ficou numa casa alugada, mas preso como prisioneiro durante 2 anos. E dali ele instruiu aquela igreja. E é interessante que Paulo ele vai dizer que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo. E qual era o evangelho que Paulo pregava? Paulo não se envergonhava de pregar que Cristo foi crucificado, porque essa era a mensagem central da pregação do apóstolo Paulo. Ele começa o capítulo 1 dizendo que ele era servo. E como servo, ele entendia, como ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz que, ai de mim, versículo 16, de não pregar o evangelho. E que ele fazia isso e que ele não deveria se vangloriar, se gloriar por causa disso, porque também lhe era imposto uma obrigação. Nós, quando pregamos o evangelho, nós não devemos nos sentir orgulhosos por estarmos fazendo isso. Isso foi uma ordem imperativa do nosso Senhor. Ide, fazei discípulos em todas as nações, conforme vemos lá no final do capítulo 28 de Mateus, antes de Jesus voltar ao céu. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 21, visto como na sabedoria o mundo não conheceu. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus pela loucura da pregação salvar os crentes. 22, porque os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria. Os gregos, eles tinham o seu pensamento, o pensamento grego, a filosofia grega, tentando buscar soluções para os problemas da vida. Mas Cristo, através da cruz, ele trouxe a resolução, a solução cabal, porque o problema das disparidades, dos abismos, das discordâncias, das distorções, dos enganos, está justamente na origem do pecado. Quando Cristo ele morre lá na cruz, então ele resolve o problema, mas isso só é revelado para aquele que crê na mensagem do Evangelho. Versículo 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Porque também lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, diz que aqueles que, a partir do versículo 22, diz que aqueles que eram
recebiam uma pena de morte e que eram levantadas no madeiro, essas pessoas, eles eram considerados malditos. Foi por isso que os judeus religiosos pediram esse tipo de pena para Jesus, para o considerarem maldito. Mas também lá em Gálatas 3:12, versículo 12, diz que, até o 14, que ele se fez maldito para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, os gentios recebessem a bênção de Abraão. Mateus 27, 22 e 23 vai falar que ele foi pendurado na madeiro, que essa foi a sentença que ele recebeu, porque eles queriam considerá-lo maldito. Mas Jesus sabia, lá em João 3,14, ele disse que importa que assim como a serpente foi levantada lá no deserto, uma serpente de bronze, para que todos aqueles que olhassem para ela, aqueles que tinham sido picados por serpente no deserto, ficariam curados, fazendo apenas uma tipologia, uma alusão ao verdadeiro Salvador, aquele que nos cura, que é Cristo, todo aquele que olha, não um olhar apenas de espectador, mas aqueles que olham com o olhar da fé, que compreendem a mensagem do Evangelho, que creem que Cristo veio como homem para morrer em nosso lugar e nos resgatar para Deus e mudar a nossa condição de maldição, porque estávamos no pecado, para que hoje fôssemos abençoados e recebêssemos as bênçãos de Abraão. É nisso que Paulo diz, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. O Evangelho é loucura, essa pregação é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus sobre as nossas vidas, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não somos salvos por mérito, não, mas somos salvos por meio da fé, porque cremos naquilo que o Filho amado, o amado de nossas almas, aquele que nos inspira, tá? Porque maior inspiração é Cristo. Eu pensando no escritor, ele precisa de algo que o inspire a